por João Batista. E o D, por que nós precisamos ser batizados. O E, quem pode e deve ser batizado. E o F, quais as formas de batismo. Amém? Então eu gostaria que os irmãos que estão com suas Bíblias, poderão acompanhar, se quiserem marcar. Amém? Amém, irmãos? Amém. Então vamos começar pelo A. Qual o verdadeiro significado do batismo? Então ele diz assim: o batismo é uma confissão de fé em Cristo, associada ao reconhecimento público do compromisso com Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém? Amém. Tem pessoas que, assim, eles criam uma dificuldade muito grande quando fala batismo. Ai, batismo. Ai, eu não fui liberto do cigarro. Não fui liberto da bebida. E começa, é tanto obstáculo, irmãos, que a pessoa fica, é como se jogasse ela dentro de uma situação que ela ficasse oprimida, com medo de enfrentar um batismo. Irmãos, eu não vou descer as águas para ser batismo, para ser salvo. Porque, em primeiro lugar, o batismo não salva ninguém. Certo? O batismo não salva ninguém. Eu vou descer as águas porque eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o nosso Salvador, e que Ele derramou seu sangue na cruz para nos salvar, e que Ele tem poder de nos redimir e remir de todos os nossos pecados. A obra do batismo é uma obra especial, porque quando a pessoa desce as águas, ela vai ter uma experiência de um novo nascimento. E essa experiência, ela gera em nós motivação espiritual de nós caminharmos nesta vida cotidianamente, sempre confiando no Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador. Que o sacrifício dele não foi em vão lá na cruz. Que o sangue derramado não foi em vão. Mas que ele pagou um alto preço por cada um de nós, para que nós pudéssemos ter livre acesso, amém? A estarmos na presença do Senhor, através da comunhão da igreja, a comunhão da palavra e a comunhão do seu Santo Espírito. Então nós vamos ler um pouco a palavra de Deus. Então vamos ver ali, por exemplo, no Evangelho de... Vamos ver aqui em Atos, capítulo 10, versículo 48. Vamos ver lá, Atos. Atos 10, 48. Aí depois tem um outro irmão, o irmão pode pegar Atos 8, 37. Aleluia, Jesus. Atos 10, 48. Quem achou pode ler. 10, 48. Pode ler. Isso. Atos 10, 48. E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-me que ficasse com eles por alguns dias. Essa passagem aqui fala a respeito de Cornélio, né? Cornélio foi um homem que ele não conhecia ainda o plano da salvação. Mas ele era um homem que era temente a Deus. Era um homem que jejuava, tinha boas práticas. E Deus olhou para aquele homem e viu graça nele. Viu que ele era um homem que confiava em Deus. Mas só que Cornélio ainda ele precisava conhecer o plano da salvação. Aqui Deus criou toda uma situação através de Pedro e deu até uma visão para o próprio Cornélio, para que ele fosse na rua tal e procurasse Pedro.
E Pedro, ele, assim, cumprindo toda essa palavra, ele foi até a casa de Cornélio. E Cornélio reuniu a família dele, Cornélio reuniu os amigos mais íntimos que ele tinha, talvez até os vizinhos, não menciona, mas eu creio assim. E a Bíblia diz que Pedro foi lá e levou a palavra do Evangelho de Jesus Cristo. E eles abriram o coração e receberam aquela palavra. Foi de uma tal forma que, foi até antes, eles receberam o batismo com o Espírito Santo, e logo depois Pedro levou eles e batizou eles. Amém? Amém. Então, mas isso tudo, eles ouviram o Evangelho. E a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Então, quando fala crer e fé, elas estão de mão dada. Amém? Amém. Quando fala fé e crer, estão de mãos dadas. É isso que agrada a Deus. A Bíblia fala que sem a fé é impossível agradar a Deus. Mas através da fé, nós rompemos as barreiras e alcançamos a graça de Deus. Mas essa fé em Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos ver o Atos 8. Esse é com calma, tá, irmãos? Esse aqui é um discipulado com calma. Vamos analisar bem. Vamos se alimentar dessa palavra que ela é poderosa. Atos 8:37. Quem achou pode ler. Posso ler? Pode ler. E disse Felipe, é lícito, se crês de todo o coração, e respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Amém? Então, aqui está dizendo que Felipe, ele recebeu uma ordenança do Espírito Santo para que ele fosse até um homem chamado Eunuco. E esse homem, ele estava lendo um livro sobre o profeta Isaías, que falava sobre Jesus Cristo, sobre o enviado. E ele ficou curioso, ele queria entender. Mas o Espírito Santo levou ele até aquela carruagem ali, e ele falou, você entende o que você está lendo? E ele falava, não entendo, porque não tem ninguém que me explique. Aí ele entrou na carruagem e explicou que estava falando a respeito de Jesus Cristo, aquele que veio morrer na cruz, derramar seu sangue para nos salvar. E naquele momento, o coração daquele homem se encheu de fé. E diz assim, e disse Felipe, ou melhor, vamos ver um pouco antes. E indo eles, caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco, eis aqui a água, que me impede de eu ser batizado, ou que eu seja batizado? Aí Felipe respondeu, é lícito, se creres de todo o teu coração. Aí ele falou assim, eu creio de todo o meu coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Ele morreu para me salvar. Então ali, meu irmão, não teve barreira. O Felipe, ele não ficou perguntando, o que você faz na tua vida? Você frequenta baile? Você bebe todas? Você cheira todas? Ele não ficou perguntando, ele ministrou a palavra de Deus. E ali, aquele eunuco, ele creu, ele abriu o coração e creu na palavra de Deus. Ele creu que o Evangelho era o Evangelho da salvação, era o plano da salvação para a vida dele também. E ele abriu seu coração e ele foi ali na beira do rio e desceu as águas ali. E a Bíblia fala que o Espírito Santo pegou o Felipe e arrebatou ele de um lugar para o outro. Aí quando o eunuco viu, já não viu mais ele. E ali o eunuco saiu glorificando a Deus. Aleluia! Você pode ter certeza que quando você passar pela experiência das águas, a gente que é batizado, ali, às vezes, batizando, dá um desejo de descer de novo, porque é uma coisa tão maravilhosa, uma experiência única. Amém? É uma só fé e um só batismo, mas é maravilhoso. Os irmãos não vão se arrepender. Tome posse, aguarde com fervor por esse dia, porque será um dia glorioso. É um dia que pode acontecer batismo com o Espírito Santo. Quando você estiver ali, você já estiver perto para ser emergido,
Aí você subir falando em língua dos anjos. Eu vi pessoas, eu conheci uma irmã que ela tinha trombose. Ela desceu as águas, ela tinha trombose. Quando ela desceu as águas, quando voltou, foi que nem Naamã. Ela voltou limpa, Jesus curou ela da trombose, amém, irmãos? Então não existe, milagres acontecem. O batismo, eu já cheguei até assim, ver por visões anjos que estão ali presentes. Tem anjos anotando. É lindo, irmãos. Algo maravilhoso. Você parece não, é uma realidade. Você nasce de novo. É uma nova vida. As coisas velhas desaparecem. Eu, quando fui para as águas, eu fumava muito, irmãos. Eu tenho vergonha de dizer, eu fumava. Fumava 2 maços de cigarro. E Jesus me libertou. Porque essa obra é uma obra do Espírito Santo. Você não tem que ter medo. O diabo vindo comichando no teu ouvido. Você vai descer as águas? Mas você não está liberto disso. Você não está liberto daquilo. E o diabo, a função dele é essa mesmo. É querer colocar dúvida no seu coração. Mas quando você recebe a palavra de Deus, não, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e que Ele veio a esse mundo, Ele foi pregado no madeiro, Ele derramou seu sangue para me salvar, aleluia, e você declara isso, aleluia, e você recebe o perdão, a misericórdia, e nada te impede de você descer as águas, amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Lá em Marcos capítulo 16, 15 e 16, é muito conhecido, mas é tudo dentro daquilo que nós estamos. Marcos 16, 16, 15, 16. 15 e 16. Serginho está ligeiro, hein? 15 e 16. 16, 15, 16. Marcos 16, 15 e 16. Amém, irmãos? Quem achou pode ler. É importante os irmãos manusear a palavra, vem? E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Amém? Então, aqui está falando, falou para os discípulos, para que eles fossem por todos os cantos e pregassem o evangelho. Aí, qual é a prioridade? Quem crer e for batizado será salvo. Então, a nossa fé, a nossa crença nas promessas de Deus é a base, é o alicerce, amém? Para você descer as águas. Agora, eu não sei, será que Jesus morreu mesmo para me salvar? Será que realmente Deus mandou? Se a pessoa tem esse pensamento, não desça as águas. Mas quem crê que Jesus morreu para te salvar, levanta as mãos. Quem crê? Não, assim pode erguer a mão mesmo. Amém? Quem crê? Nada pode te impedir. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Nós é uma experiência gloriosa. Só quem desceu as águas já que sabe disso. Que é uma limpeza espiritual. É uma limpeza na alma, no corpo e no espírito. Porque nós somos uma tricotomia. Nós somos corpo, alma e espírito. É uma obra poderosa do Espírito Santo. Amém? Amém. E nós vemos também em Romanos, capítulo 6, versículo 9. Romanos. Capítulo 6, 9. Serginho, deixa eu pesquisar aqui de novo. Romanos 6, 9. Vamos ler. Romanos 6, 9. É bom para os irmãos. Porque a palavra de Deus, irmãos, é uma espada. Viu, irmãos? A palavra de Deus é uma espada. No mundo espiritual é uma espada poderosa. Então, quanto mais a gente lê a palavra, mais a gente tem intimidade com a palavra, mais autoridade o Senhor nos reveste. Amém? Glória a Deus. 6, 9. Quem achou pode ler. Eu não vou ler. Havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele.
sabendo que havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre a morte. Não mais terá domínio, a morte não terá mais domínio sobre nós. Cristo, ele morreu por nós, para que através da sua morte, ele nos trouxesse vida. Amém? Amém. Porque, interessante, irmãos, quando a gente morre para o mundo, a gente morre para o mundo. A gente vai estar andando, vai trabalhar, vai passar aflições, vai passar tribulação, vai ter momentos de alegria, vai ter momentos que a gente vai ficar triste. Isso é normal da vida do ser humano. Mas nós temos um Cristo que venceu a morte. E ele ressuscitou dentre os mortos. E através do seu sacrifício, de ele ter vencido a morte não terá mais domínio sobre nós. Porque o Espírito da vida, ele habita em nós para que nós possamos caminhar em novidade de vida. Amém, irmãos? Amém. Quando você desce as águas, quando você vem diferente. Vocês vão ter essa experiência, porque todos aqueles que passaram por isso vai ter essa experiência. Você vai se sentir como se você entrasse numa outra dimensão e recomeçasse uma vida novamente. E é maravilhoso, viu, irmãos? É maravilhoso. É a coisa mais maravilhosa que tem, a experiência de passar pelas águas. Amém? Então, não temas, não tenha medo. Mas tem alguns requisitos que durante o discipulado nós estaremos passando para os irmãos. Amém? Hoje vai ser só uma introdução, amém? Mas nós temos muitas etapas aqui importantes sobre o batismo, que nós vamos chegar lá. Talvez muitos irmãos já estão pensando, não, mas é aquilo, né? Porque tem muitos detalhes para ser falado, amém, irmãos? É uma introdução. Então, qual o verdadeiro significado do batismo? É uma confissão de fé, uma crença em primeiro lugar. Porque ninguém desce as águas se você não crê. Se você não tem fé que aquilo que você está fazendo, você está acreditando naquilo que você vai fazer. Se eu creio que Deus mandou o seu Filho para nos salvar, e que Ele morreu e ressuscitou, e venceu a morte, e nos deu uma promessa da vida eterna, é rapidinho. Não tem o que ficar cocheando em dois pensamentos. É tomar posse dessa bênção. Amém? Fazer com que o teu coração esteja que nem aqueles dois discípulos no caminho de Emaús. O coração deles fervia. O coração deles ardia. E Jesus conversando com eles, o Senhor não permitiu que eles conhecessem Ele naquele momento. Mas a Bíblia diz que o coração deles ardia. Amém? E o teu coração vai arder com essa experiência. Você vai caminhar cada dia. Sabe? Você não vai sentir Jesus dentro do teu lado. Você vai sentir Ele dentro de você. Te conduzindo, te animando nos momentos difíceis, te dando força para você caminhar até no céu chegar. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Em Atos 2,38 também fala. Atos 2,38. Algo importante para nós sobre o arrependimento. Porque o arrependimento é assim, quando você recebe a palavra de Deus, você recebe a palavra de Deus. O próprio Espírito Santo, a palavra, já começa a te convencer. Olha, a partir de agora você vai caminhar em novidade de vida. As coisas velhas se passam. Eis que tudo se faz novo. Então, a palavra do Evangelho, ela traz arrependimento. Reconhecimento que nós somos pecadores. E de fato, todos nós somos pecadores. Mas só que você passa a ser um pecador redimido pelo sangue de Jesus. Porque a Bíblia diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Pode ler quem achou. Ele disse de Pedro, arrependei-vos
e cada um de vós seja batizado. É isso, tá certo? Isso. Seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém? Então diz assim, Pedro disse, arrependei-vos, porque ele se criara, porque ele pregou quase para 3.000 almas naquele dia. E todos foram compungidos, aquebrantaram seu coração e receberam a palavra da salvação. E todos ficaram com desejo. Aí ele falou assim, e Pedro disse assim, e disse-lhe Pedro, arrependei-vos. Arrependei-vos do quê? Dos pecados. Não é verdade? Dos pecados. Arrependei-vos. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque o Senhor deu uma promessa para nós, que Ele enviaria o Consolador amado Espírito Santo, e Ele estaria conosco e estaria em nós. Aleluia! Olha que coisa linda. Você vai passar pela experiência das águas, né? Dependendo da tua fé, antes de você descer as águas, você já pode receber até o Espírito Santo. E tem pessoas que acontece, ela está lá na fila para descer as águas, a emoção, a alegria é tão grande que ela já é batizada antes de descer as águas. Aleluia! E também pode ser que a pessoa desce as águas e quando ela volta, já volta falando em línguas estranhas, na língua dos anjos, amém? São experiências gloriosas que o Senhor nos dá, amém, irmãos? Os irmãos estão compreendendo? Quem está compreendendo, diga amém. Amém. Glória a Deus. Então, nós vemos aqui qual o verdadeiro significado do batismo. Então, nós falamos sobre isso aí. O significado do batismo, que é a fé e você crer. Amém? E falamos também do arrependimento. Agora nós vamos ver o segundo, que diz assim: é uma experiência de comunhão. O batismo não salva, mas através dele o crente expressa a sua fé firme e definida de que pertence a Cristo, que foi purificado dos seus pecados pelo sangue de Jesus Cristo, regenerado pelo Espírito Santo e capacitado por Deus e capacitado por Ele a integrar-se ao corpo de Cristo, a sua igreja. Amém? Amém. Então nós vemos aqui nesse segundo que fala sobre uma experiência de comunhão. Porque, irmãos, não tem coisa melhor assim na igreja, nós andarmos na comunhão, né? Às vezes você vai fazer uma viagem, já dá até saudade de estar junto com os irmãos. O que é isso? É comunhão, né? Aí termina o culto aqui, todo mundo já se despede, mas os irmãos estão em comunhão, né? Através hoje da tecnologia, né? A gente vai se falando e é a comunhão. Amém? Amém. A comunhão, irmãos, é algo muito importante na nossa vida. E o batismo, ele nos une cada vez mais. Amém? Amém. Glória a Deus. Então diz assim, vamos pegar algum versículo. É uma experiência de comunhão. O batismo não salva, mas através dele o crente expressa a sua fé firme. Uma fé firme. É como uma fé firmada sobre a rocha, que é Jesus. Amém? Não tem dúvida, não tem sombra de variação. Você tem absoluta certeza que você está servindo um Deus verdadeiro, o Deus único. A Bíblia fala que antes dele Deus nenhum se formou, e depois dele nenhum outro haverá. Então você tem essa convicção que você está no caminho certo, que está valendo a pena tudo que você está fazendo, porque Ele fez muito mais por nós do que aquilo que nós fazemos por Ele. Amém?
Ele deixou o esplendor da sua glória. E ele veio até nós com um amor incomparável, um amor indescritível. É esse amor de Deus, a ponto dele ter mandado o filho dele, e ele não forçou o filho dele. O filho dele se colocou de prontidão, porque aqui na terra Deus não viu um justo sequer que pudesse fazer um sacrifício de remissão de pecados. Então Deus teve que mandar o seu filho santo, puro e verdadeiro, e ele veio, amém? Ele veio através do Espírito Santo, foi gerado no ventre de Maria, e ele veio cumprir a missão do Pai. Depois, no próximo, nós vamos falar um pouco sobre João Batista, o ministério de João Batista, amém? O precursor, aquele que preparou o caminho do Senhor, amém? Então, os irmãos vão aprender, se já sabe, amém, se não sabe, vai aprender, e vão guardar no coração, porque amanhã depois, vocês também vão ser obreiros, vão estar trabalhando na obra, e vão estar preparando outras vidas, amém, irmãos? Glória a Deus, quem crê? Aleluia! Glória a Deus. Estou vendo missionários aqui, estou vendo pastores, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Levitas, irmãos, é assim. Quem levanta é o Senhor. Quando você se coloca à disposição, às vezes está lá, às vezes você vê, eu já vi tantos que ficavam lá encolhidinho, desceu as águas, se encheu do Espírito Santo, se tornou uma bênção tão grande. Irmãos, nem no Brasil já estão em outros países pregando o Evangelho e estão fazendo a obra de Deus. É assim que Deus faz. Aleluia! Por isso que a Bíblia diz, ide fazer discípulos. E assim vai. Entendeu? Ovelha gera ovelha. E vai indo. E vai embora. E o reino de Deus se expandindo. E o nome do Senhor sendo glorificado. Amém, irmãos? Então nós vamos ver aqui, por exemplo, porque essa experiência é uma experiência de mudança, que o próprio Espírito Santo, ele começa a agir em nós, irmãos, ele controla a nossa vida. O Espírito Santo, quando nós damos lugar para ele controla a nossa vida, ele controla a nossa mente, ele controla o nosso coração. Por isso que Paulo diz lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim, ou por nós, amém, irmãos? Amém. Então, isso é uma obra do Espírito Santo, irmãos. Nós somos seres humanos, aquilo que foi falado, nós somos corpo, alma e espírito. Mas o Espírito Santo, quando ele entra em nós, quando ele rege em nós, ele tem o controle da situação da nossa vida. E a Bíblia fala sobre também, isso é mais para frente, dons do Espírito e frutos do Espírito. Tudo obra do Espírito Santo. Irmãos, Jesus falou assim, olha, eu vou para meu Pai, mas eu vos enviarei o Consolador. Irmãos, é o Consolador amado, é o Espírito Santo que capacita nós, que nos ajuda, que intercede por nós. É Ele, por isso que é importante o Espírito Santo em nós. Então não se preocupe com o dia de amanhã, só busque o Espírito Santo, converse com o Espírito Santo, que Ele vai estar te iluminando a cada dia, te orientando a cada dia, te fortalecendo a cada dia. Amém? E no mundo espiritual Ele te reveste de autoridade. Porque aqui, nessas regiões que nós estamos, irmãos, é uma batalha terrível. Se os irmãos, Deus pudesse abrir os olhos dos irmãos, você vê tanta espécie de demônio eles não param, querendo destruir. Mas também tem os anjos do Senhor protegendo aqueles que é dele. E quando você tem um selo na sua vida, no mundo espiritual o demônio te respeita. Irmãos, você é uma pessoa que está ligado com Deus, na palavra, na oração. Entendeu? Perfeito ninguém é. Mas você está ali, nos pés de Jesus,
há uma luz do Espírito tão forte sobre você. Aonde você chega, os demônios já olham para você e te respeitam. Não, ele não respeita por você, mas pela autoridade que está em você. E essa autoridade é o Espírito Santo de Deus, que Deus coloca na vida de cada um dos irmãos. Amém? Glória a Deus. Depois, antes de terminar, pastora, até que hora que vai? Agora? Amém. Então, nós vamos, eu citei... Vamos dividir o louvor para 3 louvores para ter mais tempo. Tá bom. Próxima semana vai estar mais tempo com o pastor. Amém, amém. Então, irmãos, nós só deu, praticamente quase uma introdução, mas quem entendeu alguma coisa aqui, diga amém. Amém. Amém? Amém. Essa parte espiritual eu estou falando com os irmãos, porque a gente que louva, a gente que ministra, a gente que prega, a gente no mundo espiritual, a gente é muito visado, viu, irmãos? Entendeu? Vou contar algo que aconteceu comigo hoje. Eu saí do comércio, eu tinha que ir no mercado. Aí quando eu saí andando. Aí eu atravessei a avenida por cima. Aí estava andando na calçada. Aí na minha direção, quando eu bati os olhos de longe, era como a pessoa tivesse como daqui para lá daquela parede. Mas quando eu bati os olhos de longe, eu falei assim, ou ela tem problema mental, ou está endemoniada. De longe. Aí conforme eu fui andando, me aproximando, irmãos, uma moça mais ou menos de uns 27, 28 anos, passou do meu lado. Aí quando ela passou, os olhos dela virou todinho. Ficou aquelas bolas brancas. Parece filme de terror. Virou os olhos todinhos assim. Aí era vários demônios que estavam nela. Aí os demônios falavam, aí veio o pastor da igreja. Eu falei, você está repreendido em nome de Jesus, Satanás. O sangue de Jesus tem poder. Aí o demônio saiu gritando. Aconteceu comigo hoje, agora à tarde. Era mais ou menos umas duas e pouco, né, Valdete? Até falei para a Valdete, para a pastora Valdete. Então você vê, irmãos, o inimigo, ele... Posso falar? Olha, Hoje eu tive essa visão. Mas eu não via a pessoa, mas na minha mente, eu andando, eu via isso como se viesse alguém endemoniado. Então. E vinha na minha direção e andando na rua. então Hoje eu tive desse essa foi trabalho. isso aí. É por É causa por causa do desse trabalho, foi isso aí, E tá eu vendo? via como se viesse assim, Tá de furioso. longe também, a mesma Exatamente. situação, de Então, longe, Deus te deu a mas eu visão. não via a pessoa. Na minha mente eu vi isso. Mas Deus te deu a visão, tá vendo? A confirmação. Aconteceu hoje, irmão. Foi coisa de terror. Sabe que os olhos virou todinho, ficou aquela bola toda branca, você não via mais nem a menina dos olhos, nada.